Antes da gente falar sobre futebol, eu quero trazer por aqui o desfecho de um caso que foi informado aqui no canal no ano passado, envolvendo o lateral Hugo Malo, ex-internacional. Isso porque o jogador acabou sendo condenado pela justiça espanhola por abuso sexual. Caso tu não tenha acompanhado o vídeo na época e esteja fora de toda a situação, eu vou resumir muito rapidamente. Este suposto abuso, como está sendo chamado, teria acontecido no ano de 2019, quando Hugo Malo ainda defendia o Celta de Vigo. Este abuso teria acontecido na partida entre Espanhol e Celta. Segundo a mulher que denunciou o jogador, Hugo Malo teria apalpado os seios dela por baixo da camisa. Ela atuava como mascote e este ato teria acontecido quando os mascotes se aproximaram dos jogadores. Hugo Malo, na época, disse que era inocente e queria provar sua inocência, mas não foi esse o entendimento da justiça espanhola. O juiz que acabou condenando o jogador disse que ele aproveitou da situação, aproveitou dessa aproximação para saciar o seu desejo libidinoso. Foi essa a palavra utilizada pelo juiz. E que diante disso, ele seria condenado. Hugo Malo foi condenado a pagar 6 mil euros à mulher, a vítima. Além disso, vai ter que pagar mais 1.000 euros em outros custos e arcar com os honorários e com os custos legais do processo. Então é isso. Hugo Malo, que foi denunciado anteriormente, agora foi condenado na justiça espanhola por abuso sexual, por supostamente ter tocado os seios de uma mulher antes de uma partida de futebol. O jogador foi ouvido pela imprensa espanhola e segue alegando que é inocente, que as imagens não comprovam que ele tenha tocado ela e que ele vai recorrer dessa decisão. E antes da próxima informação, um recado rápido para ti que gosta do meu trabalho, me acompanha diariamente por aqui, considera se tornar membro do canal. Por um valor pequenininho que cabe no teu bolso, tu vai ter um monte de benefícios por aqui e vai ajudar esse trabalho a seguir em frente e seguir principalmente independente, sem rabo preso com ninguém. Clica no botão aqui embaixo e vem conhecer os planos. Agora, bora lá! Bom, e agora que eu já conversei contigo sobre essa notícia pesada nesse início do vídeo, vamos falar de coisa boa, vamos falar de realmente futebol. Eu quero conversar contigo em relação ao Bernabé, que é um jogador que vem se destacando muito no Inter. Eu já falei muitas vezes por aqui que me chama muito a atenção como ele aparece bem lá na frente, como ele ajuda bastante no ataque. É um jogador de muito vigor e também muita qualidade nesta característica mais ofensiva, mas que acaba dando muitos espaços defensivamente. E bom, o técnico Roger Machado também já viu isso. Na coletiva de ontem, após a vitória do Inter contra o Fortaleza, ele falou sobre o jogador, falou sobre o Bernabé. E olha, rasgou elogios, deu uma declaração no mínimo forte, ousada e de muita moral para o Bernabé. Ele disse que o Bernabé é melhor ofensivamente do que o Roger foi. Então o Roger, que foi um baita lateral, embora tenha se consagrado com a camisa do nosso rival, jogou a moral do Bernabé lá em cima. Disse que o Bernabé ofensivamente é melhor do que um dia o próprio Roger foi. Mas ressaltou uma coisa, que justamente por ele aparecer tanto lá na frente, por ele chegar tanto no ataque e ajudar tanto lá na frente, ele acaba tomando muitas bolas nas costas, o que acaba prejudicando o Inter defensivamente. Só que como o Roger já viu essa situação, ele mesmo afirmou que já está trabalhando no dia a dia nisso, para tornar o Bernabé um jogador mais equilibrado. Bom, é muito bom aparecendo na frente, ajuda muito no ataque, tem muito vigor para isso? Ótimo, uma coisa a menos para trabalhar, mas agora vamos trabalhar então essa parte defensiva. E é isso que o Roger tá fazendo. Então rasgou elogios, o Bernabé tá com moral lá em cima, e eu vou novamente falar, é importante bater nisso, um jogador que estava arquivado e que ia deixar o Internacional, estava sendo preterido pelo René, tá com moral lá em cima com o Roger, e ao mesmo tempo o treinador colorado já achou a grande deficiência do jogador e também está trabalhando nisso. É o que a gente espera de um bom treinador, de um treinador que veio com status de estudioso, de um visionário do futebol, realmente ver as boas características dos jogadores,
e aprimorar aquilo que não tá tão legal. E tem novidade sobre o jogador mais desejado pela torcida do Internacional e talvez pelo próprio Inter nos últimos anos. Eu tô falando, obviamente, do Oscar. Afinal, é um jogador que há alguns anos tá na mira do Inter, mas tá sempre renovando lá no futebol chinês e acaba ficando no Xangai Port. A novidade é que o Oscar finalmente abriu o jogo sobre o seu futuro. Ele realmente não vai mais ficar na China. O Xangai Port quer que ele fique, fez uma proposta, mas o jogador está decidido a sair de lá, dar um novo rumo na sua carreira. E teve uma coisa muito importante que ele deu nessa declaração, nessa entrevista concedida para a Folha de São Paulo. Porque ele disse o seguinte, que ele ama Xangai, se sente muito bem por lá, mas a mãe dele está ficando mais velha, as irmãs estão tendo filhos, então tá na hora de ele estar mais perto da família. Ele afirmou ainda que tem propostas de clubes do Brasil, do Catar e também da Europa. Só que essa parte chama muito atenção, ficar perto da família. O Oscar não tá deixando o futebol chinês por causa de dinheiro, porque lá não pode pagar, até porque eles têm muito dinheiro, ou porque não tá mais sentindo bem lá, tanto que ele afirma que gosta, que ama Xangai, que ama estar por lá. Mas para ficar perto da família. E ele citou esses exemplos da mãe e das irmãs. O que me leva a crer que ele deve vir jogar no futebol brasileiro. Se o objetivo realmente de sair de lá não é financeiro, é estar mais perto da mãe e das irmãs, ele deve voltar para o nosso país. Mas, obviamente, a gente sabe que o Oscar é um jogador caro e que, inclusive, há não muito tempo estava na mira do Flamengo, que, se quiser o jogador, é muito difícil para o Inter chegar e bater de frente. Não há nada que o Inter possa oferecer que o Flamengo talvez não possa oferecer o dobro para o Oscar. Mas é inegável, aparentemente ele voltará para o futebol brasileiro na próxima temporada, no ano de 2025. E também é importante a gente lembrar que o presidente Alessandro Barcelos falou, no início desse ano, que o Oscar é um jogador que está sempre sendo observado pelo Inter. É um jogador que está sempre no radar colorado e que o Inter sempre tem interesse por ele. Então, se realmente o Oscar quer vir ficar perto da família, não tenham dúvidas, o Inter vai atrás do jogador. Porque, repito, é um atleta que o Inter quer o retorno há muitos anos. O Oscar também tem uma história no Inter. E, inclusive, a própria esposa dele já foi flagrada nos stories do jogador falando que desejaria que ele retornasse ao Internacional. Isso a esposa do atleta falou publicamente nas redes sociais do próprio jogador. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Oscar recentemente teve essa negociação com o Flamengo e que o Flamengo tem muito dinheiro. Mas, enfim, a informação é essa. O Oscar não vai realmente ficar no futebol chinês, tem propostas de clubes brasileiros e quer ficar perto da família. Vamos aguardar o desenrolar, vamos aguardar mais informações, eu vou tentar apurar aqui algumas coisas, estou buscando conversar com algumas pessoas de dentro do Internacional e assim que eu tiver novas informações, eu trago por aqui pra ti. E agora sim, antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero a tua opinião por aqui. O que tu acha do Bernabé? Tá merecendo toda essa moral? Ou vamos com calma com ele? E o Oscar? Se vier para o Internacional, é uma grande contratação ou tu acha que o auge dele já foi e também o Inter deve ir com calma, não deve meter os pés pelas mãos? Comenta pra gente trocar aquela ideia bacana e respeitosa como sempre aqui no canal. E se tu ainda não é inscrito por aqui, gostou do conteúdo, é colorado, gosta sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho, assim tu não perde absolutamente nada. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!